Sra. Ministra, o que leva o Governo a afirmar que este Orçamento do Estado é equitativo? Este Orçamento de Estado teve uma grande preocupação com o tema da equidade, com o tema da justiça social. Nós vamos fazer um ajustamento em 2014 que é essencialmente do lado da despesa. Aliás, vamos conseguir com este orçamento para 2014 repor a distribuição do ajustamento mais ou menos nos níveis que estava previsto inicialmente, próximo dos 2/3 de ajustamento do lado da despesa e 1/3 de ajustamento do lado da receita, precisamente porque é nosso entendimento que, em termos dos efeitos sobre a economia nacional, devemos privilegiar o ajustamento do lado da despesa. É esse que tem um caráter mais estrutural e que permite não pesar excessivamente sobre a economia em geral, e também equitativo na medida em que nós distribuímos os ajustamentos em função quer do peso que cada uma das rúbricas tem na despesa do Estado, mas sobretudo, ou mais do que tudo, tendo presente a capacidade de cada grupo de contribuir. Ou seja, nós tivemos a preocupação sempre, desde o início, de proteger os mínimos de rendimento. Estabelecemos, no caso dos ajustamentos nas pensões e nos salários, que esse ajustamento não produziria efeitos abaixo dos 600 euros, portanto, quem tem menos de 600 euros, quer de pensão da Caixa Geral de Aposentações, quer de salário no setor público, não sofre qualquer ajustamento, e no caso dos salários em particular, daí para a frente temos um ajustamento gradual, que significa que aqueles que podem menos contribuem menos e aqueles que podem mais contribuem mais, aqueles que estão com rendimentos mais elevados até verão um pouco mais agravada a sua contribuição. Do lado da receita, no esforço do lado da receita, fomos também à procura de receitas que incidam sobre setores específicos, que incidam, em alguns casos, sobre setores que estão mais protegidos da concorrência e que dão uma contribuição especial para o ajustamento, para o processo de ajustamento, que é função da sua capacidade contributiva e desta justiça relativa. Temos também novos impostos, ou melhor, ajustamentos do lado dos impostos que permitem corrigir determinadas distorções específicas. É o caso da tributação sobre os carros de função nas empresas, que acabam por servir como uma alternativa ao rendimento dos colaboradores, e temos a preocupação de fazer isto de uma forma integrada que minimize os efeitos nocivos sobre a economia e distribua adequadamente o esforço entre as várias classes. Naturalmente que isto não significa que para determinadas classes não seja efetivamente penoso. Este ajustamento é sempre penoso, mas tem uma grande preocupação de não exigir mais, nomeadamente às pessoas, do que aquilo que é razoável e adequado em termos do enquadramento do país. Quais são as linhas orientadoras em matéria de crescimento económico que estão consagradas neste orçamento? Este orçamento primeiro tem uma revisão em alta do cenário macroeconómico, apesar de nós sabermos que há alguns efeitos negativos que resultam das medidas de redução de despesa que estão a ser implementadas, mas ainda assim foi possível rever em alta o cenário macroeconómico para o próximo ano. Não aumentamos a carga fiscal genericamente sobre os particulares. Damos um sinal importante em termos de carga fiscal para o futuro para as empresas, embora a redução operada efetivamente em 2014, de acordo com a proposta que foi apresentada no Parlamento, seja ainda muito curta, abre perspectivas para que essa redução possa continuar no futuro. E como nós sabemos que as decisões de investimento são tomadas com base não apenas no que é o sistema fiscal num dado momento, mas naquilo que se espera que ele venha a ser nos anos seguintes, nós conseguiremos, achamos, ter um efeito positivo sobre o investimento que se começa a manifestar desde já e que vai compensando a redução de receita que decorrerá da baixa progressiva da taxa de IRC. Realço, no entanto, que as contribuições adicionais para as empresas com lucros superiores, nomeadamente através da derrama estadual, que mantêm-se essas sobretaxas, portanto, mantém-se o acréscimo de esforço pedido às grandes empresas. E em matéria fiscal, não prejudicando o crescimento e no sentido da equidade de que falávamos há pouco, reduzimos também os benefícios fiscais, por exemplo, para os fundos imobiliários que passam agora a pagar IMI e IMT, à semelhança do que acontece com os restantes detentores de imóveis. Portanto, temos uma preocupação de que as medidas não tenham um impacto negativo sobre o crescimento, temos a reforma do IRC que tem impacto direto
sobre o crescimento e, sobretudo, procuramos balancear as medidas, tornando-as equitativas do ponto de vista social e não prejudiciais do ponto de vista do crescimento económico que se começa a fazer sentir. Fale-nos um pouco mais sobre as alterações que estão previstas em sede de IRC. O IRC tem várias finalidades. Tem a finalidade de aumento da competitividade fiscal, ou seja, neste momento Portugal encontra-se entre os países que apresentam uma taxa de IRC mais elevada e é nosso objetivo colocá-los no grupo dos que têm uma taxa de IRC mais baixa. Aliás, eu recordo-me de muitas discussões no passado, a propósito da Irlanda, curiosamente, em que se entendia que essa era a grande vantagem competitiva pela qual Portugal poderia lutar. Nós temos um objetivo menos agressivo, mas colocar-nos entre o grupo dos que são mais competitivos, em vez de estarmos no grupo dos que são menos competitivos, mas para além disso, tem um grande objetivo muito importante de simplificação do IRC. O nosso regime era excessivamente pesado, excessivamente burocrático, as obrigações declarativas por parte dos contribuintes em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas eram demasiado pesadas. Fazemos alguns ajustamentos no sentido de aumentar o pagamento especial por conta para empresas de dimensão um pouco maior, mas ao mesmo tempo para todas as micro e pequenas empresas com volume de negócios anual até 200 mil euros e contribuintes em nome e empresários em nome individual, nós eliminamos o pagamento por conta e reduzimos as tributações autónomas e simplificamos muito a vida dessas entidades, dessas empresas e desses empresários em termos de obrigações declarativas. Portanto, estamos a falar de 330 mil pequenas empresas e 180 mil empresários em nome individual. Portanto, estamos a falar de mais de 500 mil entidades que vão beneficiar de um regime fiscal que lhes é mais favorável, que lhes reduz os custos de contexto e de funcionamento e que lhes reduz efetivamente a carga fiscal. Sabendo nós que essas empresas são fundamentais para a dinamização do tecido económico, achamos que esta componente da reforma do IRC, a que tem sido dada relativo menos realce, está toda a gente muito focada em analisar a redução da taxa como se esse fosse o único objetivo, ignora-se um bocadinho estes efeitos de simplificação e de alívio da carga fiscal para as pequenas empresas, que é muito importante. No entanto, para as outras empresas maiores, o facto de haver perspectivas de uma carga fiscal menor no futuro é fundamental para a captação de investimento e isso é benéfico também para todos e para o crescimento económico, naturalmente. O desemprego é uma preocupação central de vários setores da sociedade, das famílias, das empresas, das instituições sociais. Que medidas vai avançar o Governo para contornar, para resolver este problema, para, digamos, mitigar os seus efeitos? O desemprego é, de facto, eu acho que se perguntarmos aos portugueses qual é a principal preocupação que têm, a resposta é o desemprego. É aquilo que mais preocupa o cidadão comum e é, naturalmente, uma das coisas que mais preocupa o Governo. Nós temos uma taxa de desemprego que é muito elevada, estamos, felizmente, a assistir a alguma estabilização, ou seja, quando revimos as perspectivas para o próximo ano, revimos em baixa aquilo que esperávamos que fosse o desemprego, mas reconhecidamente ele continua a ser muitíssimo elevado. Aquilo que o Governo tem feito é, ao nível da proteção social, majorar, por exemplo, as prestações de desemprego nos casos em que haja um casal em que ambos estão desempregados, garantir algum apoio social, mesmo após passado o prazo do subsídio de desemprego, passar para as prestações sociais que garantem um mínimo de subsistência, mas, acima de tudo, aquilo que permitirá resolver o problema do desemprego estruturalmente é o crescimento económico, é a criação de emprego nos vários setores e o investimento. Daí que quando se fala também no que é que estamos a pensar em termos de melhorar a economia e falamos da reforma do IRC como esse primeiro passo, estamos naturalmente muito preocupados com o investimento, porque o investimento é a criação de riqueza e criação de emprego. E isso é que acabará por resolver este problema. Nós estamos a assistir, como digo, já a uma estabilização, temos a preocupação de manter os apoios sociais que já existiam e tentar garantir que as situações de maior fragilidade continuam a estar protegidas e salvaguardadas e queremos, sobretudo, fomentar o crescimento, porque o emprego tem de ser criado no setor privado. Não pode ser o setor público que está ainda demasiado pesado, ainda demasiado endividado a resolver esse problema per si. Tem de criar as condições para que a economia crie mais e melhores empregos. Em matéria fiscal, os cidadãos mais carenciados vão ser menos afetados com este orçamento?
Este orçamento, ao fazer um corte na despesa, tem um impacto particularmente significativo para os funcionários do Estado, do setor público, quer no ativo, quer já aposentados. É onde incide o maior pedido de esforço no orçamento para 2014. Não havendo um aumento, uma redução das prestações sociais em geral, nomeadamente das prestações de desemprego ou outras, não havendo um aumento de impostos que incida sobre a generalidade dos cidadãos, não é de esperar que a situação da generalidade das pessoas seja em 2014 pior do que aquela que foi em 2013. Aliás, a perspectiva de crescimento económico deve-nos permitir esperar exatamente o contrário. Há um conjunto relevante de cidadãos que estão ou no ativo ou em aposentação do setor público, que vão de facto ver uma redução dos seus rendimentos quando comparado com 2013. Porque quando comparamos com 2012, mesmo descontando o efeito do aumento dos impostos, 2014 não será mais gravoso, mas quando comparamos agora diretamente com 2013, em que a decisão do Tribunal Constitucional levou a que se repusesse novamente o subsídio, temos aqui uma situação que, do ponto de vista da percepção das pessoas, de facto, coloca-as, sentem-se pior do que estavam. E para esse grupo de cidadãos, o orçamento de 2014 é uma pior notícia. Para a generalidade dos cidadãos, não há razões para que o orçamento de 2014 seja visto como mais gravoso. Antes, pelo contrário, é um orçamento que é feito com uma perspectiva de crescimento económico, coisa que este Governo ainda não tinha tido a oportunidade de fazer até agora. Como é que enquadra o Orçamento de Estado para 2014 no contexto de intervenção em que Portugal é alvo desde 2011? O orçamento para 2014 é o último orçamento que é feito dentro do Programa de Assistência Económica e Financeira, que terminará em junho do próximo ano, embora naturalmente tenha de ser um orçamento de contenção para o ano todo e que garanta a continuidade de um processo de ajustamento. Mas é fundamental perceber-se que a situação em que encontramos o país em 2011, quando fomos eleitos e quando tomámos posse, era uma situação muito grave a todos os níveis. Estávamos na iminência de uma ruptura financeira, em que não teríamos de facto dinheiro para pagar salários e pensões e para honrar todos os compromissos do Estado. Tinha acabado de ser assinado um programa de ajustamento muito exigente, muito penoso, que obrigou a tomar um conjunto de medidas que naturalmente foram difíceis para os cidadãos em geral e que tiveram um impacto negativo sobre a economia. Mas nós encontramos um país em 2011 numa situação de enorme gravidade e o nosso objetivo com o orçamento de 2014 é claramente mostrar que deixaremos o país melhor do que o encontramos. E o orçamento de 2014, como disse há pouco, já é feito numa perspectiva de crescimento económico, coisa que não aconteceu nem para 2012 nem para 2013, em que os sinais da retoma já começam a ser visíveis e em que os benefícios, quer das reformas estruturais, quer do ajustamento que entretanto foi feito, já começam a ser sentidos por muitos cidadãos. Nota-se que há uma perspectiva mais esperançosa relativamente ao futuro, nota-se alguma reanimação até do consumo, todos os indicadores de confiança em todos os setores estão a melhorar, as expectativas de criação de emprego são também mais positivas agora do que eram no passado e isso significa que o esforço de ajustamento está a resultar e se deve encorajar-nos naturalmente a perseverar. Mas o grande objetivo deste Governo tem de ser, no imediato, em junho de 2014, concluir o programa de ajustamento e, em termos da legislatura, claramente chegar ao fim da legislatura com um país em muito melhor estado do que aquilo que encontrou. É essa a nossa obrigação e esse o nosso compromisso perante os portugueses.